Eu acabei de ter uma ideia de vídeo. Eu coloquei 2 dedinhos de café e parei o meu questionário da ESA pra falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto muito interessante. E eu acho que eu fiquei com essa ideia de vídeo porque eu escutei o Kadar falar sobre algo parecido hoje. O quanto que às vezes elogios, nossos elogios, elogios de outras pessoas, enfim, estão na verdade travestidos de inveja. Né? No caso, inveja travestida de elogio, né? E por que eu digo isso? E o que é isso? É aquele elogio que vem com no final, mas também, né, de forma a diminuir a conquista daquela pessoa, sabe? E aí eu fico pensando nisso, que na maioria das vezes aquela pessoa também conseguiria, né? Só que ela não está disposta a fazer o que tem que ser feito para aquilo, então ela simplesmente diminui quem conseguiu. E veja, não existe essa coisa de igualdade. Igualdade. Não existe. Nós sempre vamos partir de pontos diferentes. Não estou falando só de econômico e social, mas cognitivo e intelectual também. Porque no que você é bom, eu posso não ser. E no que eu sou boa, você pode não ser. E vice-versa. E é por isso que a gente tem de viver em sociedade, porque justamente a gente vive nessa colaboração mútua, né? Mas eu não aguento com essa comparação. Com essa comparação não, com essa coisa de, mas também, né? Fulano passou no concurso, mas também papai bancou. Às vezes nem teve um motivo, só que pra pessoa se sentir melhor com ela mesma, ela coloca essas condicionais, né? E ela não consegue ficar verdadeiramente feliz pelo outro porque ela não faz por ela. Ela não faz por ela. E ela não chega em lugar nenhum, né? Porque concorda que se eu quero chegar em um lugar, eu tenho que andar. Ou pegar algum meio de transporte. Enfim, eu não posso simplesmente me teletransportar. Então, quem conseguiu, quem conquistou, fez isso, se mexeu, agiu, se sacrificou. Mas quem não foi capaz de fazer isso, não teve a capacidade e a coragem de fazer isso, é quem faz esse tipo de comentário, sabe? E isso a pessoa não percebe, quem faz isso não percebe, porque isso só vai afastar mais ela de onde ela deveria chegar. Porque quando você tá passando na rua e você tem que chegar em um lugar, mas você para ver a grama do vizinho, concorda que para olhar bem você tem que diminuir a velocidade? E é tempo que você gasta que você não coloca no teu objetivo, que tu não coloca no que tu quer chegar, no que tu quer fazer da tua vida. Sabe? Porque você fica olhando pro outro. Porque você fica justificando o outro. Sabe? E a gente sabe que tem pessoas que chegam de formas ilícitas em lugares que não sei o que, não sei o que lá, que popó. Mas quando você tá construindo a sua própria vida e você não tem nada, você não pode ficar se dando luxo de ficar olhando pro lado. Tu tem que trabalhar com as armas que tu tem, meu irmão, com as ferramentas que tu tem. Não ficar olhando pro outro só porque o outro tem mais. Porque eu tenho que trabalhar 8 horas e eu chego em casa e eu não consigo estudar. Se você quisesse, você conseguiria. Cansado? Sim. Você teria que matar finais de semana para poder estudar, no sentido de gastá-los estudando? Sim. Mas você teria o seu objetivo final, você teria a tua recompensa final. Mas você não está disposto a isso. Mas não tá. Então, você julga e inveja, né, dá um falso elogio a quem tem essa coragem, né? E isso é uma coisa muito triste, porque é a partir daí que a mediocridade vai crescendo no ser, né? Ele vai fazendo o que todo mundo faz, esperando ter um resultado diferente. Não, obviamente, não tem um resultado diferente, né? E sente inveja do outro. Ele fica nesse ciclo vicioso. Ciclo do qual ele nunca sai, nunca evolui, nunca muda. Todo mundo anda, ele continua no mesmo lugar e ele ainda culpa as pessoas que chegaram em algum lugar por ele continuar nesse mesmo lugar. Então, eu acho que o que eu queria dizer pro final desse vídeo é: se você vai fazer um comentário desse,
Escolha o silêncio, né? Se for pra falar besteira, cale-se. Tudo é uma escolha, sabe? Você pode simplesmente escolher não falar. E foca no seu. Não importa que você tem, sei lá, 2 horas por dia para estudar. Usa essas 2 horas com afinco. Descubra, pesquisa como usar essas 2 horas da melhor forma. Ai, porque ou eu tenho que treinar ou eu tenho que estudar. Como é que eu vou equilibrar? Você não vai equilibrar. Você vai escolher um e você vai fazer. E você vai fazer. E é isso. Não tem mimimi, não tem desculpa, não tem outro caminho. Tem o que tem que ser feito para chegar onde você quer chegar. E toda escolha vai trazer uma consequência. Causa, consequência, causa, consequência. A vida é isso. A vida é isso. Se você escolher buscar, se você escolher correr atrás, meu irmão, pode deixar que uma hora ou outra vai vir pra você. Vai vir pra você. Só que você tem que ter a coragem de, perseverar, de ficar ali e de se sacrificar. Porque ninguém vai fazer por você. A pessoa que chegou lá, ela chegou por algum motivo e ela chegou justamente por isso. Porque nas condições dela, ela perseverou. E nas suas condições você vai perseverar. E você tem que perseverar. Senão você vai ser medíocre. E eu acho que a mediocridade tinha que ser uma das coisas que o ser humano mais tem medo. Porque imagina, você viver uma vida inteira, você viver pelo menos uns 80 anos aí, que é a média, né? E você ser a mesma coisa a tua vida inteira. Imagina você chegar nos teus 80, não tendo aprendido nada, não tendo mudado nada, tendo a mesma cabeça de quando você tinha 15 anos. Além de ser feio, né? Que vida é essa? Eu acho que uma boa análise é você colocar um relógio para cronometrar e você ficar por meia hora e você se obrigar a ficar olhando pra parede branca, por uma parede branca aleatória e no silêncio, nenhum estímulo, apenas olhando pra parede branca, assim. E você vai ver o quanto que 30 minutos vão demorar. E essa é uma amostra grátis de uma vida que você não evolui. É você olhando pra essa parede a vida inteira e não evoluindo porra nenhuma, não mudando nada, não conquistando nada e, consequentemente, sendo infeliz. Porque você vai ver as pessoas conquistando, você vai ver as pessoas chegando em lugares, construindo coisas e você, a mesma coisa. E não é por culpa de ninguém, além de você próprio, né? E é isso, cara. Eu fico meio puta com esse assunto porque a nossa juventude ela é assim hoje em dia. Elas querem, os jovens hoje eles querem justificar tudo, sabe? E eu não tô falando que não se deve justificar, eu não tô falando que não existem coisas erradas. Todas essas coisas existem. Só que quando você tem um tempo limitado e você é pobre, e você é um pobre... Cara, minha mãe vai me xingar. Mas você é um pobre fudido, você não tem nada, você tá construindo tudo do zero. Essa não é a hora de você ficar vendo os pormenores das coisas. Essa é a hora de tu colocar aquele bagulho de cavalo aqui, e construir o teu. E daí, quando você tiver tempo e condição, aí você olha os pormenores. Entendeu? Se concentre em construir e depois refinar. É que nem a obra de um prédio. Primeiro você faz a estrutura e fica aquela coisa feia, escrota. Aí depois você faz o acabamento. E daí você vê, caramba, isso aí ficou foda. Mas por quê? Primeiro fez a base muito bem. Depois fez a superestrutura. Depois acabou. E essa é a vida, né? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Não tomem café 7h50 da noite. Nunca mais eu vou dormir.